soy diosa todopoderosa, bajo la montaña como el agua entre las rocas. Llego al valle, diosa hecha mujer, la tierra reverdece, es tiempo de crecer. Yo soy mujer, soy loba poderosa, soy creadora de vida que la tierra, soy gestadora de todo renacer, y aquí en mi vientre está todo mi poder. Yo soy mujer, soy loba poderosa, soy creadora. Vamos começar mais uma live hoje. Hoje com uma irmã. E já tô vendo outra irmã aqui. Da Gine. Vamos começar essa live. Vamos chamar o pessoal aí. Que hoje vai ser lindo. Mandar esse aviãozinho aqui para o pessoal chegar junto. Chama aí também, gente. Quem tá aí já, que hoje a gente vai falar de coisas muito importantes para a reconexão do feminino. Olá, querida! Vou chamar. Aí! Olá! Chegou, minha convidada! Tudo bem? Peraí, vou aumentar seu volume. Pronto. Tudo bom? A música tá alta, Bela? Não, na verdade, eu estou escutando o volume um pouco baixo. Será que é melhor eu pôr o fone? Não, agora eu escutei bem. Agora ficou bom. Vou abaixar aqui um pouquinho. E aí, tudo bem? Tudo bom? Mais um encontro nosso aqui. Isso aí, maravilhoso. Lá. A gente não tá Maravilhoso. conseguindo se ver pessoalmente, mas a gente tá sempre aqui, né? Sempre conectado. Sempre conectadas. É isso aí. É isso. Então, pessoal, hoje eu quero apresentar a Bela. A Bela é minha querida irmã mais velha aí da geneterapia. Antes disso, minha professora lá no Mulheres Radiantes. É uma mulher que tá aí servindo a reconexão com o feminino, né, Bela? Com muita entrega, com muita dedicação. Já apoiou muitas mulheres aí nesse caminho, né? E hoje eu convidei a Bela para vir aqui falar um pouquinho sobre a ciclicidade como um caminho, né, para a reconexão com o feminino. É um assunto que a Bela domina muito. A Bela é madre. Quer se apresentar, Bela? Conta aí todos os seus. Acho que não vai dar tempo, 1 hora de live não vai dar tempo para a Bela contar todos os predicados dela. Ai, ai. Não, vamos resumir em terapeuta feminina, né? Que eu acho que fica mais fácil. Eu também estou usando esse. Terapeuta integrativa do feminino. Porque aí, se a gente for falar. A gente tem tudo que a gente estuda para fazer isso. A gente vai ficar aqui o ano só contando, né? Exatamente. Né? Então é isso, mas no fundo é o que é mais importante, né? Essa missão que a gente serve aí a reconexão com esse feminino que está tão adoecido, né? Nas mulheres, as mulheres com tantas dificuldades aí de criar a vida em todos os sentidos, né? Criar a vida, gestar, criar projetos, se colocar no mundo a partir da essência delas. E eu tenho sempre dito isso, né?
que esse lugar do feminino facilita muito quando a gente está conectada. Essa Demais, na verdade, eu conexão. acho que ele é fundamental, né, para nós, assim. É, Porque se a gente não assume esse lugar, a gente vai estar aí num empoderamento meio falso, porque não é um empoderamento da sua natureza real, né? Então fica uma coisa meio louca, assim. Você pode até ser super bem sucedida, né? Tá se sentindo poderosa, mas no fundo, tem alguma coisa aí que tá deslocada e que, se a gente não olhar, em algum momento a gente vai sentir esse baque, não é verdade? é verdade. Quem já passou por isso, levanta a mão, bota o dedo aqui. É igual- Eu acho que, na verdade, todo mundo já passou por isso, né? Assim, porque a gente está tão deslocado, a gente não é criado dentro dessa essência. Então, assim, todo mundo, são muito raras as mulheres que já chegam assim cheias de, né, desse feminino curado. A maioria de nós precisa ir percorrer alguns caminhos para entender, né, e trazer esse olhar de volta para aquilo que a gente é de verdade, né, e não para aquilo que nos foi colocado como verdade. E aí é o percurso, né? Acho que é Esse um é o pouco por caminho, aí. né? E assim, a gente percebe, eu tenho falado disso, né, nos últimos posts aí que eu tenho feito, trazendo essa reflexão, né, da sensação de desconexão, como é que ela se revela, né? Muitas vezes, pelo menos, o que passou comigo foi essa sensação de insatisfação constante, sabe? Uma sensação que não havia o que fazer. Tipo, eu podia viajar, eu podia ganhar dinheiro, eu podia. Mas eu tava sempre com aquela coisa assim: tem alguma Falta, coisa, né? Falta alguma falta coisa. alguma coisa, tem alguma coisa que tá desconectada, tem alguma coisa que. E aí eu precisei ter a dificuldade de gestar, né? De engravidar para entender o que que era, né? Falando, nó, é isso, eu tô aqui vivendo mecanicamente a minha vida, conseguindo tudo que eu quero, mas desconectada da minha essência mesmo, da minha essência feminina, que é uma outra forma de criar, né? Eu sempre falo que o que a gente entende não é que a gente deixa de criar quando a gente conecta com, ou a gente conecta com o feminino para criar, mas é que a gente cria de outra forma, né? Exatamente, é isso aí. É uma outra maneira de criar, é uma outra maneira de estar no mundo, né? Muito E é mais isso. libertadora na minha visão, né? Porque de alguma forma a gente vive meio que prisioneira, né? De tudo isso que a gente, sem perceber, construiu assim para ser bem-sucedida, né? Pensando, ai, caiu aqui Tá, meu, tá aí, telefone. caiu Acontece, o negócio aqui. acontece nas melhores lives. Pois é, voltei, sabe o que é? Eu tô com um tripé novo aqui, mas Ai, ai. Ixi, acho que a Bela caiu. Caiu. Voltou? Ué, ué. tripé para lá, porque O tripé senão não quer ficar em pé. o tripé não vai ficar em pé hoje, não. Deixa esse Tá. trem para lá, eu vou segurar aqui Tripé, melhor. responde o teu tripé. Então, e aí, o assunto, né, que a gente vai falar hoje, ó, tá que chega a mana da Gine aí, já vi Natália, já vi a Adri, E pois é. Então, hoje, então, assim, como a gente falar, né, dessa ferramenta, né, que tá, assim, disponível aí para quem quer ver, que é a ciclicidade, disponível para nós mulheres que temos essa ciclicidade no nosso corpo, né? Que a gente tem uma ferramenta aqui, tá dada, né? E que a gente pode usar dessa ferramenta para se reconectar com a nossa verdade, com a nossa essência, né? Então é disso exatamente, que a gente vai falar aqui, né? E por que não lançar a mão, né? Dessa ferramenta que é maravilhosa, exatamente como que eu me pergunto isso, Raquel, por que que a gente ainda, por que que ainda tem tantas pessoas que ainda não, né, se deram conta do quanto isso é libertador para nós, na verdade, né? Assim, por que que a gente ainda não usa isso realmente na vida da gente no dia a dia como uma coisa
natural, normal, como qualquer outra coisa que a gente faz, né? E entender esses movimentos e viver realmente esses movimentos. Porque eu acho que isso é parte fundamental do nosso processo todo, né? De todas as mulheres, né? Não só de quem quer ser, trabalhar, né? Entrar no sagrado feminino, em qualquer ou quem quer engravidar, não, para qualquer pessoa. Eu acho que esse é um movimento fundamental, mesmo para quem nem ciclo mais tem, né? Mas que possa entender que essa ciclicidade faz parte da nossa natureza real. E se a gente não abraça ela, a gente se perde aí em algum ponto, né? Como aconteceu com você, como acontece com tantas pessoas aí ao longo do caminho. E não é à Sim, toa que, assim, esse tema é o primeiro tema que eu trago, por exemplo, no processo de pré-concepção, né? No processo para quem ainda quer engravidar, é o primeiro tema, porque se a gente não se dá conta desse movimento, a gente se perde aí em várias outras coisas, né? Então, eu acho que isso é muito, muito fundamental para nós. é. Né, esse tema eu também trago, né? Falo sempre para quando você quer criar alguma coisa, né? Filho, projeto, sua vida nova, qualquer coisa. Como mulher, esse é o tema de partida, né? É o lugar que você começa a entender, a se compreender, entender como que você funciona, né? E assim, como que as coisas acontecem fora e que refletem em você, e como que isso pode potencializar o seu poder de criar, né? E como se utilizar disso. Eu acho que o estudo da ciclicidade, ele é mais profundo do que a gente às vezes imagina, né? Porque isso é importante falar, né, Bela? Muitas vezes a gente. E aí vamos pegar o exemplo que você trouxe, né, das mulheres que estão querendo engravidar. Essas mulheres são mulheres que costumam controlar o ciclo menstrual delas assim, milimetricamente, né? Elas sabem, elas têm todos os parâmetros, né? Cervix, temperatura, Exato. dia, hora. Eu fiz isso, então eu sei que, né? Eu fiz Você isso, sabe o que então você está eu falando. sei o que eu tô falando. Então a gente mede tudo. Só falta, bom, falta não, porque existem, eu não cheguei a fazer isso, tá? Mas eu conheço mulheres que fazem, montam uma planilha de parâmetros, né? Olha, Parâmetros do ciclo menstrual. Então põe lá, mucosidade, temperatura, tudo, né? E ficam controlando aquilo para um dia único, para chegar no dia fértil e poder transar naquele dia e naquele dia engravidar, né? E aí isso mostra o tamanho da desconexão, né? Porque primeira coisa que eu falo, se você está controlando, já era. Já parte do princípio que o controle não está presente nessa história. já era, já era, já está no caminho, né? Já está no caminho distorcido, né? Distorcido da ciclicidade, né? Porque a ciclicidade é exatamente a oportunidade que a gente tem de vivenciar os ciclos, Exato. né? De perceber o que está dentro, o que está fora, como que as duas coisas se relacionam e como que a gente flui nesse caminho, né? Então, sempre, né, penso assim. Então, se eu estou no controle, pronto, já desconectei da oportunidade que a ciclicidade que está em mim e que está na natureza me oferece, né? Primeiro É isso ponto é isso mesmo. que eu quero colocar. E a outra é a profundidade disso, né? Porque te chama para um processo de autoobservação muito maior do que parâmetros, né? Muito mais intenso, muito mais profundo do que parâmetros físicos, fisiológicos, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, Exatamente. é um estudo
que a gente tenha a oportunidade de se conectar com emoções, com processos psicoemocionais que a gente está vivenciando naquele momento, né? Com padrões comportamentais, com questões que são muito mais profundas do que chegar naquele dia que eu estou querendo chegar, né? Naquele momento que eu estou querendo chegar. Exatamente, exatamente. Não, e o quanto assim, quando a gente entra nesse aspecto assim mecânico da coisa, é como se a magia não acontecesse, né? É como se assim a gente não se abrisse verdadeiramente para essa manifestação dessa força cósmica e da fertilidade. Parece que a gente está fazendo um movimento ao contrário, né? E fica realmente mais tenso, como a Alice colocou, né? Um movimento tenso. A pessoa não se entrega, né, ao parceiro, ao momento, de uma forma real, né? É sempre como uma obrigação e aquela coisa não flui de verdade. E o que é o feminino? É o fluir mesmo, né? Essa ciclicidade é isso que você falou, a gente não tem controle. O próprio ciclo menstrual regular, ele também flui, pode ser que um dia ele não vai ser exatamente de 28 em 28, mas ainda assim ele é regular, né? Então, Exatamente. é a gente poder abraçar esse desconhecido. Eu acho que dentro de tudo isso, né, a gente viver essa ciclicidade é também a gente se permitir mergulhar num espaço vazio, como você escreveu recentemente, né, num texto seu, que eu acho que é isso mesmo. Esse espaço vazio que nos permite também criar. Só que a gente tem medo dele, né? Então, o nosso movimento é mergulhar nele ao invés de fugir dele. Esse é um aprendizado aí para nós. É, e é um aprendizado que a ciclicidade dá para gente, porque a gente tem momentos, né? Momentos de vazio, né? Vamos pensar aí, né? Já vamos levar para a Lua, que é um estudo que a gente faz também, né? O Sim, momento da lua cheia e o momento da lua escura, que é uma lua. Cadê? Não tem lua no céu. É o vazio no céu, né? E é tanta coisa que acontece dentro, nesse vazio. Aliás, exato. é quando mais coisas acontecem dentro, né? Olha isso, né? Então, essa magia cósmica mesmo que você está falando, né? De se conectar com o vazio em todos os aspectos. O seu vazio, né? O vazio que acontece no céu, o vazio, né? Às vezes, se a gente observa a natureza, não sei, né? Quem tem oportunidade aí de plantar, hoje a gente está muito desconectada disso, né? Mas outro dia aconteceu isso aqui em casa. Helena, minha filha, para quem não sabe, Helena inventou de plantar um feijão. Aí plantou o feijão no algodão, né? Essa brincadeira de criança. E entrou numa ansiedade que nada acontecia com o feijão. E olha que exemplo ótimo. Eu falei, Helena, calma, uma hora vai acontecer alguma coisa com o feijão. Mas por enquanto, esse feijão tá assim, tá nesse lugar, não tem nada novo aí. É assim, é um feijão no algodão. E vai ficar assim por um tempo, faz parte. Aí ela ficou um pouco assim. Ah, eu queria que fosse mais rápido. Eu falei, você queria, eu também queria que tivesse um tanto de coisa que fosse mais rápido, mas tem o ciclo, né? Perfeito, O perfeito. ciclo do feijão é esse, a gente vai ter que respeitar esse ciclo. Não adianta, a gente não tem o que fazer sobre isso. Então, vamos respeitar isso, né? Vamos observar isso. Aproveita para observar como é que acontece, né? E é isso que às vezes a gente não consegue, né, Bela? Exatamente. Esse é um exemplo maravilhoso para as mulheres que querem ser mães, né? Porque existe uma ansiedade e várias às vezes chegam para mim assim: nossa, já tem um ano que eu estou tentando. Eu falo, nossa, mas um ano ainda tem tanta coisa que aconteceu em um ano, né? Assim, se você for ver, é muito pouco, na verdade. Assim, não quer dizer nada. Você está tentando um ano, porque tem o seu tempo que você quer engravidar exatamente na hora que você decide engravidar. E tem o tempo do universo, tem o tempo do bebê que vai chegar. Essa alma às vezes precisa percorrer um caminho lá, né? Um caminho para chegar até aqui que é diferente do nosso tempo, do tempo que a gente imaginaria. Tem tanta coisa envolvida, né? Que realmente assim é um trabalho da gente soltar esse controle.
e é dos trabalhos mais difíceis, mas que realmente, como você falou, a gente consegue ir treinando isso pouco a pouco no dia a dia das lunações, não precisa nem menstruar, né? Assim, a gente observar essas lunações e observar esses movimentos que vem, que vai e se permitir fluir com eles já é um aprendizado para nós. Que realmente, assim, não tem nada no nosso controle. Nós não podemos ir lá no céu e segurar a lua ou segurar o sol mais tempo, né? A gente pode ir fluindo e dançando com esse movimento. E eu acho que isso é uma inspiração maravilhosa para qualquer pessoa, principalmente para quem quer ser mãe, né? E entra em uma série de processos que acabam desconectando em vez de conectar, né? Então, esse é um movimento, inclusive, assim, interessante, né, Raquel? Porque tem algumas alunas minhas nesse processo que me falam assim, nossa, mas assim, eu controlo tanto que eu não quero nem aprender muito sobre o meu ciclo, porque senão eu acho que eu vou ficar controlando meu ciclo. E realmente isso acontece um pouco, porque elas ficam, né, então aprendeu as fases, aprendeu isso e aquilo, então fica naquela neura tão grande da planilha do controle que não sai daquilo. E na verdade é a gente saber de tudo isso, mas fluir com tudo isso, né? E aprender a acessar essa história da gente perder o controle né, da vida, assim, se permitir soltar e esperar para ver as surpresas que nos chegam a partir disso, né? O que que a gente vai criando às vezes aí com esse movimento de soltar e entregar, que eu acho que é um grande aprendizado. Eu acho que esses são os dois verbos, né? De quando a gente está conectada realmente com a ciclicidade, a gente solta e entrega, Exato, né? exato. Solta e entrega, porque é, não tem outro caminho. Você percebe isso, né? Você percebe isso nas pequenas coisas do dia a dia mesmo, que não adianta entrar numa de querer controlar. Então, você vai soltando e vai fluindo com o que tem de melhor naquele momento, né, Bela? Porque na hora que a gente fala da entrega, às vezes algumas mulheres entendem entrega como, sabe, uma coisa pacífica. Não, passiva, né? Uma coisa meio apática. Então, vou entregar. Deixa para lá, não vou nem, não quero nem saber, né? Não é isso, né? O convite aqui de entrega é de fluir, mas é de estar em movimento, né? É de se Exato. colocar no movimento, mas a partir do movimento que reverbera, que tem um chamado que você escuta, né? E a gente tem uma ferramenta, corpo. A nossa bússola, né? Já está aqui prontinha. A gente tem essa bússola, corpo, que é só conectar, né? É só você plugar ali e falar, tá, hoje eu tô precisando de quê? Né? Se você perguntar, seu corpo vai te responder. Se você se conectar com o sentir, né? E aí eu acho que é aí que o bicho pega mais, né, Bela, também, que é essa história da desconexão do sentir, né? Sim, Porque quando a gente fala de desconexão do feminino, esse é um lugar muito dolorido, assim, que muitas de nós não conseguem nem ter consciência disso, do quanto que o sentir ficou distante, o quanto que a gente não consegue sentir. E aí é sentir, né? Se perceber, sentir o seu corpo e sentir o outro, né? é isso aí. Essa é uma, talvez, assim, eu vou falar de mim, né? Eu tô aqui. Essa é a minha maior dor. Uhum. Quando eu me percebo desconectada do meu feminino mesmo, é aí que o bicho pega, sabe? É aí que eu entendo. Eu falo, nossa, como que eu não senti isso? Como que eu não estava atenta a isso? Como que eu não percebi que, né, que Helena, por exemplo, ou que meu companheiro, ou que eu mesma precisava de alguma coisa que eu não atendi.
por pura e simplesmente não estar no meu sentir. Então, a ciclicidade, para mim, ela é o chamado de volta para o sentir. Então, do ponto de vista físico, né? Se a Uhum. gente está conectado no corpo e a gente está sentindo o que está acontecendo a cada momento do ciclo menstrual, para falar do ciclo menstrual, né? O tempo que você está sentindo mais irritada, o tempo que você está sentindo mais cansada, o tempo que você está sentindo mais disposta, o tempo que você está sentindo mais sociável, né? Meu Deus, são coisas maravilhosas de você integrar, né? Claro. E o quanto todas essas fases, né? Porque a gente sabe, né, quando a gente começa nesse processo, que a gente, né, vivencia essas 4 fases do ciclo, mas o quanto essas 4 fases também são intermeadas umas das outras, né? Então, esse movimento, esse olhar da gente perceber isso é muito legal também, é muito interessante, porque é o mesmo processo da Lua. Esse ano eu lancei um trabalho, né, das 8 luas, foi bem Uhum. interessante, porque a gente conecta com a Lua geralmente nas 4 fases, só que ela tem um movimento. E a gente também precisa observar esse outro movimento, porque ele também reverbera na gente. Então, cada momentinho desses, e foi muito legal da gente experimentar isso, porque a gente tinha esses encontros a cada 3, 4 dias, a gente experimentava uma parte de um processo que era nosso. Então, traz a gente para uma compreensão muito interessante de como é que a gente está indo e fluindo com a nossa energia, assim, né? Nesse sentir de tudo. Aonde que a gente pode ir desbloqueando, ou o que que fica mais emaranhado, em qual momento, como é que eu vou me abrindo, e como que eu consigo aí desenvolver ao longo desse, né, de todo esse processo a história do meu propósito, né? Que é muito o que você trabalha, né? Então, eu ter um propósito e como que eu uso essas energias a meu favor dentro desse propósito? Eu vou me perder dele em algum momento? Se eu não estiver conectado, pode ser que eu me perca, né? Eu esqueço, eu não estou sabendo, mas se a gente vai fazendo essa conexão pouco a pouco, fio a fio, é muito interessante, porque aí você vai construindo o propósito junto com a sua própria energia e junto com esse movimento, né? Que é um movimento meio que vai e vem, né? Então é muito interessante essa permissão, né? Isso também é lindo de pensar, né? Que a gente tem as transições, né? Os momentos de transição mesmo, porque não é assim, né? Ah, hoje não é nada, na vida nada é assim, né? Tipo assim, ontem eu dormi down e hoje, uau, né? Eu Exato. acordei. Não, tem um caminho que vai acontecendo. Isso é né? É Uma uma fase de estradinha. transição, uma estradinha, né? É um caminho que você vai ter que percorrer para chegar lá. E não adianta, não Querer adianta correr na frente, né? correr, Ou ficar para trás. vou ficar para trás. Então, assim, voltando aqui, né, no que a gente está falando como ferramenta mesmo, como a ciclicidade, como esse guia de reconexão com o feminino, né? Como que a gente pode fazer isso, né? Eu gosto sempre de começar no básico. O básico. Espera que eu tenho que conectar meu telefone, que eu acabei de ver que ele está desconectado. O básico de toda mulher, né, que cicla, é isso. É observar o seu ciclo interno. É Uhum. observar como que ela cicla, né? E vim percebendo o que cada momento entrega de melhor para ela. E de desafio também. Eu gosto de pontuar os desafios, porque a gente sempre aprende, né? Nesse desafio. Se você está consciente, se você está atento, esse desafio vira uma oportunidade de aprendizado mesmo. Então, se eu sei que em determinado momento do meu ciclo eu fiquei extremamente irritada, né? Se você fica aí, você fala, tô, né? Na TPM eu fico irritada. E toda mulher fala isso, né? Eu fico muito irritada, muito irritadiça na TPM. Tá,
Tudo bem, essa é uma observação. Isso é uma observação nível um, né? Uhum. Qual que é a observação nível 2? O que que te deixou irritada nesse ciclo especialmente? No nível 3, né? No ciclo que vem, o que foi a mesma coisa? Ó, sinal amarelo aí, né? Sim. E aí você vai acumulando essas observações e aí elas vão começar a te servir de realmente de processo de autoconhecimento, de processo de mergulho, de processo de elaboração da sua vida, né? E eu acho que complementando isso, uma outra coisa super importante que é básica também, assim, compreender a natureza básica de cada momento, né? Eu ensino isso tudo naquele curso Sou de Lua, Sei Brilhar, que é tanto as coisas boas como os desafios, como é que a gente tem práticas, por quê? Na medida que a gente conhece, porque na verdade a maioria das mulheres não conhece nem a natureza básica, né? Hoje mesmo eu coloquei um texto no Instagram sobre a gente poder minguar, Eu li, e ali. todas as vezes que eu coloco alguma enquete, alguma coisa em relação a esse tema de lua minguante, de minguar, a maioria das pessoas responde que tem muita dificuldade, que não gosta e tal, né? Então a lua minguante seria aí a nossa pré-menstrual. E a gente entender essa natureza básica diz pra gente o quê? Que esse momento é o momento da gente poder desacelerar e começar a reavaliar aí o nosso ciclo, como é que a gente tá, o que que a gente. Então, assim, se a gente nem conhece a natureza básica, a gente nem sabe que a gente tem que desacelerar. E, na verdade, a maior parte das questões relacionadas à TPM é porque a gente não desacelera. Então, a mulher que começou a fazer um movimento de ficar mais tranquila, de pegar menos atividades nesse momento, de ter um tempinho para ela, ela vai perceber que vai mudar essa história. Em pouquíssimo tempo, ela já vai ter menos e menos, né? Então, assim, a gente entender essa natureza, porque uma coisa que a gente tem muito nessa sociedade nossa, né, é essa tendência da gente querer ser sempre a produtiva. A gente quer sempre ser donzela, né? Assim, eu tenho energia, tenho Sim. disposição, eu tô guerreira, eu tô competitiva, eu tô indo na frente, eu quero ser independente. Então, assim, é como se a gente vivesse a sociedade das eternas donzelas. Só que a eterna donzela cansa, né? É. Isso aí não é viável se a gente for pensar. Então, entendendo isso, a gente entende que, peraí, gente, então, se esse momento é para isso, deixa eu tentar perceber se eu sinto também isso, né? Não é nem que eu sou obrigada a sentir o que me contam, mas peraí, deixa eu me abrir para uma percepção maior, porque a maioria das pessoas não tem nem essa noção, né? Assim, do que é o que na menstruação é um momento de recolhimento. Não, propaganda tá lá mostrando a mulher no surf, a mulher andando de bicicleta, trabalhando na reunião o tempo todo. Então, é isso que eu quero fazer, né? E é um movimento bem contrário àquilo que a gente precisa, na verdade. Então, Eu é. quero pegar o gancho do que você falou da minguante, né? Que agora é esse momento. A gente está entrando aí em breve nessa lua. E a compreensão que falta, né? É isso mesmo que você falou. Que a lua minguante é o fechamento do ciclo, né? Que a nova é a hora que a gente renova para começar de novo. Então, é o tempo de reavaliação do que aconteceu para trás, né? Exato. O que veio antes, o que lá quando você estava. Eu recentemente eu fiz um history na minha última, não nessa minha última lua, na minha lua anterior, que foi a lua do Natal, que eu tava lunando no Natal, sabe, naquele esquema fim de ano, né? Uhum. E aí, na próxima minguada que eu dei, eu fui assim, lá no fundo do poço. E aí eu fiz uma reflexão, falei, gente, claro, foi uma total falta de respeito comigo, né? O Sim. que eu fiz. E agora eu tô aqui, entendeu? Agora eu tenho que lidar com essa situação. Quando a gente está consciente, você entende, né? Que, ah, na próxima Paga na vez, conta. chegou a conta, tá chegando aqui a conta, vou pagar direitinho, então vou pagar direitinho. Agora eu vou fazer o que eu tinha que ter feito, vamos ver se a coisa equilibra de novo, né? Se eu consigo de novo
me colocar no eixo de novo, né? E Para aí é bem conseguir. interessante porque, por exemplo, no meu caso, né, e no meu caso, estou falando meu, acontece muito, mas acontece com todo mundo. Quando a gente, às vezes, passa o período menstrual e faz de conta que ele não existe, a gente vai chegar lá na frente, ou na ovulação, ou antes da ovulação, exaustas. Então, tem muitas mulheres, assim, muitas, que chegam para mim, né, no processo, até principalmente de engravidar, mas em todos que fala assim, nossa, eu me sinto muito mal-estar na ovulação, é o momento que eu quero ficar quieta, deitada. Qual que é a primeira pergunta que eu faço? Como é que você está vivendo sua menstruação? Né? O que você tem feito? Porque é isso, gente. Algum momento nós vamos pagar essa conta. Não, não é que a gente precisa ficar, né, assim, de repouso, não. Mas é o momento de recolhimento. E meu corpo já entendeu isso com tanta certeza que às vezes eu não consigo organizar minha agenda tanto, por exemplo, no período menstrual, eu já sei que terminando a menstruação eu preciso de pelo menos um dia de descanso, mesmo que seja depois, sabe assim? Logo depois, porque é necessário para continuar com energia e colocando foco nas atividades. E isso é tão legal porque é uma chance da gente treinar demais a nossa criatividade, né? Você já sabe do que você precisa para estar criativa. Você sabe que você precisa, então, aproveitar ao máximo aqui. Você sabe que aqui você vai crescer sua energia, que você vai ter ideia. Aqui é o momento de você começar a colocar em prática, levar para o mundo. Depois você vai tirar as arestas e começar a limpar aquilo ali da sua ideia que já não faz tanto sentido. Enfim, você já sabe, né? Que a sua força criativa também, para tudo, pode ser expressa a partir dessa ciclicidade. E olha que maravilhoso. Não precisa ser nem para tá fértil, mas para o que você quiser trazer aí, né, para a vida, porque a fertilidade está em tudo, nessa força criativa. Então, é, eu acho que é super, eu falo assim, que é libertador para nós, porque tira a gente de um tanto de nós e lugares, assim, que são extremamente desconfortáveis, mas que a gente não sabia que era desconfortável, né? E começa a pôr a gente num lugar que a gente quer, que nosso coração quer, que a nossa alma feminina deseja estar, né? Eu vejo, às vezes, muitas alunas, mulheres muito bem-sucedidas, que quando começam a fazer esse movimento, começam a perceber exatamente isso que você percebeu. Olha, o que eu queria no momento não é estar nesse sucesso, ganhando esse dinheiro todo. Apesar de ser bom, o que está me nutrindo nesse momento é uma coisa completamente diferente. Talvez é ficar com o filho, ou, né, começar a fazer coisas de criação própria, muito diferentes daquilo que elas estavam naquele mar de, né, de Da obrigar. Matrix, né? Muito Tá, diferente da Matrix, né? Que a gente entra na normose, que é, bom, tem o dia, né? Tem o que eu faço primeiro, né? Eu estudo, eu formo, eu caso, eu engravido, eu trabalho, eu não. Tem um que é a linearidade. A gente está falando exatamente do contrário aqui, né? exato. Então, isso é outra coisa que eu sempre gosto de falar. A gente olha a vida na perspectiva linear ou a gente olha essa vida na perspectiva cíclica? Eu posso escolher, né? Eu posso, ó, então agora, claro que, por exemplo, eu estou aqui, né, fazendo um projeto, então eu tenho um planejamento linear desse projeto e eu encaixo nele os meus ciclos. Eu encaixo aqui, por exemplo. E eu tentei fazer isso outro dia, nossa, sofri muito, vou contar isso para vocês. Inventei de gravar uma aula para um curso que me pediram, menstruada. Porque tinha um prazo, eu não tinha conseguido me organizar, e aí fui fazer. Menina, olha, foi literalmente um parto quadrado, porque assim, para sair, sério mesmo, para sair meia hora, eu fiquei 3 horas gravando e eu ainda não vi o resultado, tô até um pouco assim de ver. É isso, sabe? Tá. Eu furei um plano, eu fiz um plano linear, então naquele dia eu tinha que gravar essa aula. Mas que dia que era esse no meu ciclo? Não era Exato. o dia, entendeu? Eu não tava nesse movimento aqui para fora. Hoje eu tô aqui, ó, porque eu tô lunando na lua cheia, então hoje eu não tô minguando.
A lua vai minguar no céu, mas eu tô aqui, ó, né? Cheia de energia. Mas porque eu tô no ciclo da lua vermelha. Então, eu sei compatibilizar, né? A gente consegue aprender a compatibilizar isso. Exatamente. Não, e o Mas, quanto isso que você está falando é super fundamental para tudo que a gente vai fazer. Por exemplo, eu não lanço nenhum projeto sem ver qual lua que eu estou lançando. Porque eu sei que não é legal, tanto para nas duas luas que eu estou falando, né? No meu período menstrual, eu não lanço projetos, né? E também na lua do céu. Porque eu não vou lançar um projeto, e eu já fiz isso e realmente não foi legal, numa lua minguante. Então eu tenho que observar todo esse movimento, e é uma matemática super interessante, porque a gente vai trabalhando exatamente como você falou, na linearidade, mas na ciclicidade. Então eu tenho que ter data, eu tenho que ter prazo, eu tenho que fazer meu cronograma. Ok, deixa eu ver aqui então aonde que eu vou encaixar isso aqui, né? E aí isso. fica muito interessante esse movimento, né? Fica mais leve de fazer. Fica mais Sim, leve, né? Assim, de estar aqui fazendo o que a energia do momento, tanto interna quanto externa, te convida para fazer, né? exatamente, Então, exatamente. hoje, por exemplo, né, eu tô com essa minha lua, né, interna, né, bem expansiva e tudo, a lua no céu começa a minguar, mas a gente dá um restinho aí de lua cheia, ainda estamos no, né, no Nos respiro. finalmente. Finalmente, então ainda tem uma energia aqui que me ajuda, que me move para fora, né? Mas se talvez no auge da lua minguante, se eu fosse fazer isso, eu ia, né? Sim. É uma possibilidade de fazer a vida como mulher ser mais fácil, né? Por Mais isso que a gente fala, né, o empoderamento através da ciclicidade, porque a gente parar de lutar contra a gente mesmo, contra aquilo que é a nossa natureza, e começar a ganhar um poder aí através dessa coordenação de estudo, né? E na verdade, se a gente assume isso, é muito mais é tão interessante porque a gente para também de lutar com a gente mesma no sentido assim de que, ai, tá dando tudo errado. Ai, nossa, eu tô muito para baixo. Nossa, assim, porque a gente tem que acolher. E a gente ainda tem uma variável interessante que a gente fala no Kundalini Yoga, né? Que são as luas, as outras luas internas, né? Os pontos de lua. Que a gente fala que a gente oscila entre pontos de luas a cada 2 dias e meio. Então, imagina, a gente já oscila com a lua no céu, com a lua interna e com os pontos de lua. Então, são formas diferentes da gente ir respondendo para o mundo. Um momento, a cada 2 dias, ou eu tô mais para fora, ou eu tô mais ativa, eu tô mais emotiva. Entende? Assim, é tanta oscilação que se a gente não abraça isso, a gente vai viver uma constante guerra com a gente mesma, ou então a gente vai só tomar remédios que vão mascarar, né? E vão deixar a gente linear, assim, mas sem sentir nada, que é aquilo que você falou, né? A gente precisa também tomar posse do sentir, porque ele faz parte desse empoderamento também. O meu sentir me diz sobre o mundo, me diz sobre mim mesma, me diz aí que caminhos eu posso tomar, o que faz sentido para mim, né? Então, são movimentos realmente assim para a gente abraçar e eu acho que essa palavrinha que eu gosto muito de falar, que é tomar posse. Vamos tomar posse disso aí que é nosso e fazer o nosso melhor a partir disso, né? Acreditar e entrar na palavrinha da confiança, na confiança nessa natureza maravilhosa, divina que a gente já traz e que ela não seria, se a gente não fosse divinas, né? Não seria assim, gente. Se a gente for feita dessa maneira, para oscilar, tem um presente aí que é preciso ser reconhecido, né? Ser recolhido aí para nós. Eu acho que é muito, muito por aí também. sim, abraçar essa oscilação como potência, né? Isso é uma potência que a gente traz a partir do momento que a gente se conecta com ela, que a gente aceita e a gente usa ela a nosso favor, não contra a gente, né? Porque Exato. quando a gente não aceita essa oscilação, igual você falou, a gente fica na guerra, na luta aí,
Então, no dia que eu tô querendo ficar quieta, o dia que eu tô sentindo de não fazer nada, eu vou marcar aquela apresentação que eu tenho que dar o melhor, eu tenho que virar um negócio, eu tenho que, né, defender, vamos lá, defender aquele meu cliente, sei lá, né, o que cada uma faz da vida. Aí não vai dar certo, sabe? Tipo assim, não vai. Talvez dê certo, não é que não vai dar certo. Pode dar certo, o resultado pode ser o que você esperava, mas assim, respeitando o seu ciclo, seria um resultado muito melhor. Muito. Garanto, assim. E o quanto a gente se desrespeita nesse caminho, né? Porque E é um aí, auto-respeito. e a energia que eu tenho que pôr para fazer aquilo dar certo naquele momento é tão maior do que eu faria no momento Também. apropriado, né? Que depois a conta chega. É o que a gente Por fala. exemplo, eu tô lembrando aqui uma vez que eu tive que fazer uma cerimônia do pós-parto, né? Que você conhece bem. E acho que era a única data e eu tive que menstruar. O quanto que aquilo ali me fez mal? Depois, não é porque me fez mal por causa da pessoa. Eu fui com todo o amor, carinho, mas depois a gente desgasta. É um doar tão grande que a gente não tá num momento para isso, né? Então eu tive que passar o dia seguinte todo descansando, porque realmente foi além das minhas forças naquele momento. Então, de certa forma, foi um grande desrespeito com o meu momento. Para que a gente precisa para agradar o outro, né? Assim, para ajudar, né? Assim, desrespeitar. Então, depois disso, eu nunca mais marquei um pós-parto, nem nada que eu precise me dedicar realmente, até fisicamente, né? Porque tem um desgaste físico Física e nesses momentos. energético muito grande, né? Sim, É maravilhoso, mas a gente se entrega muito física e energeticamente nesse nesse ritual, né? processo, sim. Então, realmente, não dá. Não dá para fazer Tá. ele quando você tá mal menos, né? Você tem que estar bem, né, para fazer. E é isso, né? Eu acho que é essa oportunidade de aprender com a ciclicidade, né? É Exato. a gente lançar a mão disso. Vou ficar repetindo isso, né, aqui, assim, lançar a mão do que a gente tem. A gente tem uma bússola interna, como você bem disse. E por que que eu não vou usar isso? Por que que eu vou pegar um Excel e vou fazer uma planilha, um cronograma, desconsiderando a minha bússola interna? Se eu Exato. tenho isso, eu, eu tenho a minha bússola interna, eu tenho uma bússola no céu, eu tenho duas bússolas, né? Aliás, eu tenho várias bússolas no céu, mas você pode escolher qual que você quer usar, né? Porque a lua está aí para isso, o sol, as estações estão aí, porque é outro ciclo, né? Hum, A gente está falando muito aqui do ciclo menstrual, mas a gente tem o ciclo solar, exatamente também. a gente tem o ciclo, que é o ciclo que eu trabalho muito, né, Bela? O ciclo da roda da vida da mulher, da gineterapia. Então, que Pois é, é, de novo, conectado com o sol, ou conectado com a lua, mas conectado também com o momento que a gente está vivendo, o arquétipo que a gente está vivenciando, experienciando nesse momento da vida, e o que que ele me oferece, e conseguir. Eu sempre falo que a vantagem da gente conseguir se perceber arquetipicamente é que a gente consegue ter uma conversa, né? Assim, falar, né? Olha só, eu sei que agora a donzela tá aqui, né, comigo, mas daqui a pouco eu vou precisar tirar essa meu arco e flecha aqui da minha guerreira e vou precisar ali dar uma maternada, sabe, na minha filha. Então, tudo é isso. bem, né? É porque tem essa história também, né? A gente se apega aos momentos. Eu acho que eu falei isso com as minhas alunas no último curso e muitas concordaram. A gente se apega. Muitas vezes a gente se apega ou à fase mãe, ou à fase donzela. A gente acha que é tão gostoso, né? A gente sente, na hora que a gente vai fazer as vivências, principalmente a mãe, que eu acho que é um arquétipo muito, né, amoroso, caloroso. E que tem que ser, né, Bela? Tem que E tem que ser. ser, porque o papel que ele cumpre, eu sempre também falo isso. O papel que o arquétipo da mãe cumpre na sociedade é muito maior
do que o papel dessa mãe estereotipada que a gente conhece. Então, ele tem que ter essa força. Ele tem que vir e Sim. fazer assim, você, ó, te achatar para você entender. Nossa, eu posso amar, eu posso doar, porque senão fica só, né? Essa mãe, essa mãe função, né? Que muitas Exato. de nós, e a gente tem momento de mãe função, mãe funcional, né? Parte, né, do pacote. Pode ser mãe funcional, mas a mãe mesmo, essa mãe amorosa, ela tem que pegar forte a gente pela mão mesmo e levar a gente pro lugar E ela dela. é muito gostoso, né? A gente estar nesse lugar. Então existe muito essa coisa, né? Ah, eu não quero sair daqui, não. Então a gente também é um desprendimento da gente poder soltar também. Peraí, né? Como a gente fala, vamos soltar. Eu confio no próximo passo. Deixa eu ir para o próximo passo. Que mistérios esse próximo passo tem aí para me oferecer, né? E a gente poder se abrir para descobrir isso também é incrível, né? Porque se a gente se apega a um lugar desses, a gente também se desequilibra. Então, não é pra gente achar que, né? Ai, tá tão quentinho, tá tão gostoso, eu tô amada, né? Não sei se você lembra na gineterapia quando eu levei essa vivência, né? Que a gente faz aquele abraço coletivo, todo mundo acolhido, é muito bom. Mas a gente também tem que ir pro passo seguinte. Então, vamos experimentar o passo seguinte, que também é cheio de energias, é cheio de magias, né? E de poder. Aliás, todos os momentos são cheios de poder. Basta a gente realmente, né, acessar isso aí e mergulhar. Então tem uma palavrinha que eu acho que é essa, assim, toda vez que eu começo um curso de pré-concepção ou um acompanhamento com alguém, eu sempre faço essa pergunta, né? Qual que é a sua palavra semente? O que que você acha que precisa florescer ou acontecer aí para que essa maternidade aconteça, né? Isso eu faço para quem quer engravidar. E aí muitas falam, uma fala amor, outra fala parará. Aí eu sempre trago a minha. A minha é essa confiança, a minha entrega, confiança na vida e entrega ao processo. Porque isso é o passo a passo. É isso que vai garantir o passo a passo, na verdade, né? Isso vai abrir as portas para a gente vivenciar a ciclicidade que tiver que vir. Então, se eu tenho confiança, eu vou estar entregue ao meu processo, e aí meu processo pode demorar 1 ano, 5 anos, 1 mês, mas eu estou na entrega, né? Então, eu vou vivenciar esse processo, eu vou me permitir viver esse ciclo, e eu acho que é um pouco por aí. Essas também são minhas duas palavras. Essas, entrega e confiança. Eu acho que essas são duas palavras da reconexão com o feminino. Tipo assim, todo mundo que está buscando isso tem que ter essas duas palavras como guia, sabe? Como direcionadoras mesmo. Porque é aí que está o lugar da transformação, Sim, né? É a gente abrir mão do controle e se entregar, né, ao que tiver que acontecer e receber os presentes que isso vai nos trazer. E aí, presente, é bom falar isso, né? Presente não é só coisa boa, uhum. que a gente fala presente, vem só assim, então vai vir só. Não. Os Pensam em forma de quentinho, né? Abraço quentinho. vai vir só. Não, o desafio também é um presente, né? O que que cada desafio te traz de aprendizado é um presente, é só uma questão de perspectiva. Claro. Você pode, você pode olhar para o desafio assim, naquele lugar mais vitimado. Ah, isso acontece comigo, tá vendo? Fui me entregar e agora. Ou você pode olhar para aquele desafio e falar assim: Nó, que bom que eu me abri para receber isso aqui, porque vou tirar uma coisa importante para minha vida daqui. Na próxima, né, que não vai acontecer de novo, não, pode acontecer. Mas na próxima eu tô um passo na frente, né? Já sei o que fazer. E a outra é essa confiança, né? É confiar mesmo. E aí as pessoas costumam falar assim: ah, mas eu tenho muita fé. Eu já ouvi isso, né? Eu tenho muita fé, sabe? Tenho muita fé que vai acontecer.
tá, que bom que você tem muita fé, mas você confia mesmo? Porque às vezes essas duas palavras se misturam e Uhum. dá um bugzinho aí no sistema, né? Eu conheço pessoas que são super da fé, né? Que estão aí com uma fé até fervorosa mesmo, uma fé, e não confia. A gente não aprendeu a confiar, né? Eu falo que a gente confia com o pé atrás. A gente vai com o pé atrás. Então, essa história é uma. Isso para tudo, né, gente? Assim, a gente tem esse pé atrás o tempo todo, esse medo. Se a gente está falando isso, mas é a mesma coisa, né, do próprio processo de um trabalho de parto, né, em que a gente já entra com o pé atrás porque é desconhecido. Todo esse espaço para nós chamado de vazio, desconhecido, a gente duvida, a gente não entra 100% na coragem e na entrega, né? Então, esse é um movimento que é um treinamento para todas nós, e eu acho que para nós, né, mães, o processo do trabalho de parto é a maior experiência que a gente pode viver dessa história de entrega. Aí a gente vai entender mesmo o que que é a tal da entrega, né? A gente não tem essa liberação, a gente soltar e permitir que a vida faça sem a gente ter que agir, né? A vida passando sem a gente ter que controlar. A Lívia está perguntando como tirar esse pé atrás. Olha, Sempre dando. Acumula, eu, né? Vou responder o que eu acho. Acumulando experiências positivas de confiança e de entrega. Eu acho que é esse o caminho. Você vivencia, e eu vou deixar você falar também, Bela, mas acho que assim, na hora que a gente tem uma oportunidade de entregar e confiar e acontecer o que quer que aconteça, isso te soma a experiência. E aí, a cada experiência, isso vai, pelo menos comigo, eu sinto que eu sou muito desse lugar da experiência. Não sei se a Bela tem outra resposta para dar. eu acho que é isso, a gente começar a fazer movimentos internos, né? A gente faz muito isso no Kundalini Yoga, assim, de tirar essas memórias, porque muito desse medo que a gente tem de se entregar é a partir de memória de dor e trauma que a gente tem, assim, ao longo da nossa experiência que a gente foi guardando e fica tudo ali guardado, num lugar que a gente que não permite a gente mover para frente, porque a gente está parado com medo de repetir aquela dor de novo. Voltar na dor, né? Exatamente, só que quanto mais a gente se fecha, menos as coisas boas vão fluir, assim, porque a gente ainda tá parado na história do medo, né? Então, eu acho que é ter esse trabalho de ir movendo essas memórias. A gente faz isso muito, assim, com práticas, com meditações, mas com essa experiência da gente poder, eu acho que o movimento interessante é isso um pouco, né? De olhar para nossa história e entender que mesmo quando foi uma merda, foi maravilhoso. Então, que tudo teve uma razão de ser. Isso traz uma confiança pra gente que, assim, nada acontece por acaso e que o passinho que eu vou dar aqui, alguma coisa ele vai me trazer, né? Então, eu acho que traz bastante desse lugar de que eu posso confiar, porque tem um espaço aí maior em que eu não preciso controlar e realizar, mas que chega até mim aquilo que eu preciso naquele momento, né? E é a nossa capacidade feminina também, né? De magnetizar o que a gente quer. Quando a Sim, gente tá nesse lugar de entrega e de confiança, a gente vira um imã mesmo, assim, é isso mesmo. de trazer mesmo para a gente. A gente não precisa mais estar naquele movimento de busca, de guerra, de fazer acontecer. Em alguns momentos a gente vai ter esse lugar, a gente vai precisar, não é que, de novo, então agora eu vou virar, sabe, aqui vou ficar só viajando na maionese e as coisas vão. Não, no equilíbrio das duas potências que a gente traz, né? Do feminino e do masculino. Mas quando a gente conecta com o feminino, a gente ganha uma outra consciência de que a gente também pode atrair. A Aí gente é pode isso atrair, né? E a confiança é isso, é o espaço que você abre para essa atração, né? Porque se você tá mesmo. com medo, isso que a Bela falava, né? Fecha.
Você tá Totalmente. fechado. E aí, cadê? O que você vai atrair é outro medo, né? E aí, pensando em É. frequência, de novo, você vai lá, continua vibrando naquele lugar, e é isso que você vai ter de experiência. Por isso que eu falei da experiência de pega uma coisa que você acha que minimamente o resultado, né? Você vai lidar bem. Aliás, gente, vamos ficar entre nós. Agora eu vou fazer um papo reto aqui. Nossa mulher adulta aqui, né? Todo mundo aqui é adulto, né? Não tô falando para nenhuma criança. Então, o que quer que seja que aconteça, nós temos recursos emocionais, materiais, psíquicos, todos os recursos para lidar com isso. Então, a partir desse princípio, você pode confiar. Você não é mais, aí, voltando no que Bela falou de trauma, medo, essas experiências normalmente experiências infantis Uhum. que a gente carrega. Só que aqui nem tem mais criança. E a gente está falando aqui de É. ciclicidade, e aí ciclicidade, né, interna, feminina, é o que marca a nossa vida adulta como mulheres, a chegada da nossa vida adulta, né? Não é exatamente ali, porque não é que você sangrou, você virou adulta, mas é o marco. E se você já está aí há muito tempo ciclando, você já é uma mulher adulta. Então, entrega e confia e vai lidar com as consequências disso também, porque você tem recurso. Você não precisa Tá tudo ficar aí. no medo infantil de voltar naquela dor do abandono, da rejeição, né? Tudo bem, você vai passar ali em algum momento, a gente passa ali de novo, né? Dá aquela encostadinha ali, e aí você tem aquela, eu posso ficar encostadinha aqui mais um pouco, que aqui é gostoso, né? Que eu conheço. Mas você pode também, sabe, falar, ó, sou adulta, né? Vou lidar com essa história aí, vou lidar com a consequência disso aqui, ó. Entreguei, confiei, o que chegou foi isso. Agora eu vou lidar com isso. Você tem recurso para lidar. É, Então, porque a gente tem muito essa mania de achar de que só chega pra gente. A gente tem que entender que chega pra gente aquilo que a gente precisa. E às vezes a gente fica querendo controlar, inclusive isso, né? Então veio alguma coisa que não é exatamente aquilo que eu queria, então não serve, porque não é o que eu queria, então tá fora do meu controle. Então é isso em tudo na vida da gente, né? E é um exercício de entender que, gente, mesmo que não seja maravilhoso, mesmo que não seja o ideal que eu achei que era o ideal para mim, vamos abraçar esse ideal que chegou aqui, porque alguma coisa ele está me trazendo. E às vezes, para eu chegar naquele ideal lá que eu almejei, que era o perfeito para mim, eu preciso passar por esses degrauzinhos antes. Então, calma aí, vamos abraçar e vamos seguir, né? Vamos caminhar e entender que o caminho vai sendo construído junto, assim, né? isso. Transformação desse olhar, de que essa confiança ela vai sendo alimentada também, na medida em que a gente vai percebendo que, ó, eu vou dar esse exemplo que você também já vivenciou. Por exemplo, quando eu fiz essa transição, que eu parei, né, oficialmente, agora eu não sou mais jornalista, quer dizer, não é que eu não sou, não, ainda sou, mas parei de ganhar dinheiro e viver disso, eu morria de medo, eu pensava assim, antes, né? Nossa, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar aquilo? E agora? E aí, gente, eu vou ficar parada no meu medo? Não. Então, o que eu fui aprendendo mês a mês? As coisas chegam dos lugares mais diferentes. E aí, se eu achava, né, antes que seria horrível que eu não tivesse mais aquele trabalho, não, olha que incrível que eu não ter esse trabalho que poderia ser uma coisa ruim, abriu para mim, né? Tantas histórias, tantas manifestações, tantas aberturas e o tempo todo sendo servida naquilo que eu preciso. Eu acho que é muito disso, né? Esse caminhar assim de entender que, olha, você perdeu o emprego hoje. Pode parecer que é o fim do mundo, mas calma aí, vamos respirar fundo e vamos ver o que é que está, né, trazendo, se abrindo, ou bebê, não engravidei esse ciclo. Peraí, tá tudo certo. Vamos ver o que vem por aqui, o que eu ainda preciso construir e como é que eu entro, né, em ser servida nesse lugar.
Então, vamos animar, porque não é assim pra gente, né? Assim, vamos descobrir os presentes mesmo que a gente recebe disfarçados aí de problemas ou de pedrinhas no nosso caminho. Oi, Lude, que bom que você tá aí. Sim. Sim, e de novo, vamos fazer aqui, né, esse gancho aí com o que a gente está falando da ciclicidade. É essa compreensão, é isso que a Bela está falando aqui muito sabiamente, né, que é tudo tem um ciclo a cumprir. Não adianta eu achar que é casei, vamos voltar lá na mulher, né, que quer engravidar, que eu respeito muito, que já tive nesse lugar. Casei, quero engravidar, né? Tá, mas será que é esse o momento, o ciclo, né? É assim mesmo que as coisas vão acontecer? Não tem outras coisas aqui para acontecer antes, como a Bela colocava? Tem, tem um mistério aqui que não é essa história do ponto um, ponto 2, ponto 3, né? Numa linha que vai acontecer da forma como você quer e tudo. Então, compreender essa ciclicidade é muito maior do que o que a gente estava falando, né? É muito maior do que compreender como que você ovula, quando que você... É compreender a ciclicidade numa amplitude muito maior. É essa reflexão que a gente está trazendo aqui, né? Uhum, Compreender isso como um sistema de vida, um sistema de percepção da sua vida enquanto mulher, enquanto ser, tá? É porque aqui a gente está falando para as mulheres, né? sim. Eu e Bela trabalhamos com mulheres, mas isso serve para todos os seres, né? Os homens também têm a energia feminina dentro deles, e o dia que eles equilibrarem isso, eles também vão estar em outro patamar de consciência e a gente vai estar em outro lugar como sociedade. Mas aqui a gente está falando da ciclicidade feminina e trazendo as ferramentas que a gente tem no corpo e no céu para ancorar isso na nossa consciência, para que a gente possa vivenciar isso. Só que o estudo da ciclicidade é muito maior. A gente está falando, a gente já passou aqui por lugares muito, né, de confiança, de entrega, que estão relacionados a esse estudo, né? Se eu não entrego, se eu não confio, eu não ciclo, porque eu estou sempre querendo prever o que vem depois. E quando eu entro nesse lugar de prever o que vem depois, eu já saí da possibilidade do ciclo, da possibilidade do que vai acontecer, né? E eu gosto muito também dela, de pensar esse ciclo do ponto de vista espiral, sabe? Uhum, Né? exato. Então, ele é um ciclo assim, espiral. A gente vai voltar em lugares que a gente já Sim, passou antes nesse ciclo, em outros pontos, né? em outros pontos. A gente vai passar ali de novo com outra consciência, porque a gente já passou aquilo que a gente falava antes da experiência, né? De pegar, tem uma experiência que você passa, você aprende com ela. Na outra vez que acontece parecido ou da mesma, bom, tem a mesma natureza, você já está em outro lugar do ciclo. Você não voltou naquele ponto, você está mais em cima nessa espiral. Então, é isso, assim. E isso está disponível, gente. Tá na Né? gente. Está na gente. Está disponível. Tá? Não tem um grande estudo, um grande. Tem uma autoobservação, um pouco de dedicação, né? A disponibilidade interna de olhar para isso. É disso que você precisa. Não precisa fazer doutorado em. Não. Você pode olhar isso no seu dia a dia, nas pequenas coisas, nos pequenos momentos, e vir trazendo essa consciência e ancorando essa nova forma de viver a vida mesmo, a partir desse estudo, É isso aí. né? E isso transbordar para a sua vida. Deixa eu ver o que alguém escreveu aqui para a gente, mas eu tô sem óculos. Você consegue enxergar, Bela?
Consigo, peraí. A Lud falou: ampliação de consciência e autorresponsabilização são dois aspectos-chave para uma vida plena e, ao mesmo tempo, o que dá mais medo. É um paradoxo necessário. É, É o paradoxo, viver né? esse paradoxo, né? Permitir que ele exista e seguir nele. Acolher isso, falar, é isso tá aqui. Eu vou vivenciar isso em vários momentos, várias situações da minha vida. Eu vou passar pelo medo, né? E eu vou poder escolher sempre. Eu vou poder escolher sempre. Ficar nesse medo ou confiar. E saber que eu tô, como mulher adulta que sou, tenho recurso para lidar com as consequências de qualquer uma das duas escolhas. É isso aí. De qualquer Lembrar uma. que tá tudo dentro da gente. Basta a gente se permitir acessar, né? Eu posso, tudo bem escolher ficar no medo também. Às vezes é difícil romper isso. Eu vou ficar aqui um tempinho mais até eu sentir que eu tô pronta para sair daqui. E tá Acolher tudo isso, certo, né? Tá tudo tá certo tudo também com certo. isso. Tá tudo bem também. E nesse momento é isso que eu quero fazer, e é isso que eu preciso fazer e fico. E depois? Pois é um outro momento do ciclo que eu vou poder fazer outra escolha e vou poder lidar com né, com o resultado das minhas escolhas, da minha outra escolha. Tudo bem. É isso Mas eu mesmo. acho que é isso que nós mulheres temos dificuldade, assim, mulheres contemporâneas, né? Sim, com certeza. É um De- movimento que tem que ser treinado e não é nem aprendido, e permitido, porque não tem nem como a gente aprender com ninguém. É a gente com a gente mesmo fazendo essa permissão, né? Passo a passo. E a gente está aqui, né, Bela? Nós duas, nesse servir, a partir dessa experiência, da experiência que a gente também está tendo, né? Porque isso também é muito bonito de falar, eu gosto sempre de falar isso, né? Que esse é um caminho, não é que é um caminho que que eu tô trilhando, né? Não é um Sim, caminho que eu cheguei lá e voltei, né? Não é isso. Eu tô trilhando esse caminho, né? E eu vou ter. E aí, a partir do meu caminhar, eu venho aqui compartilhar e, e aprendo aqui também, compartilhando. É retroalimentado sempre alimentado. esse processo, né? Não é um processo pronto para ninguém. É. E acho que essa é a beleza, né? É a É, vai beleza. sendo construído enquanto está sendo trilhado, né? Aquela história do caminho vai se fazendo ao caminhar, é exatamente isso. A gente vai andando juntas e cada vez a gente vai trilhando, né? Mais dentro da gente e fora da gente. Isso é E muito. é lindo perceber isso, de novo, aliado à potência do feminino, né? Que Sim, é um caminho que a gente faz junto, que a gente faz de mão dada, exatamente. colaborativamente, né? Nesse caminho co-criado mesmo, né? A partir das nossas experiências. E a gente que trabalha como terapeuta do feminino, a gente faz assim, o que cura a gente, né? E o que Nós cura somos o lá. nosso próprio laboratório, né? Depois a gente segue e continua. Mas é um laboratório constante. E as nossas alunas, nossas mentorandas, são laboratórios que também nos nutrem, né? Assim, e é isso, o estudo da ciclicidade é isso também, a gente ter essa troca, né, de experiências, sabendo que a vivência de cada uma é única, mas que a gente pode sempre se nutrir, se informar a partir da outra, né? E, e é a beleza, né? É a beleza do trilhar no caminho do feminino, que a gente está aqui junto fazendo. Quero te agradecer demais Obrigada, querida. por estar sempre junto aqui, né? Estar sempre junta e abrir aqui um espaço, né, para quem
quiser fazer perguntas para mandar para a gente por DM, pode mandar para mim, pode mandar para a Bela. A gente tem esse espaço aqui como um espaço de compartilhar experiências e conhecimentos que a gente está aqui buscando para exatamente servir nessa missão de curar esse feminino e auxiliar as mulheres a estarem num lugar verdadeiramente empoderado, né, Bela? É isso. Verdadeiramente donas do poder da criação que habita todas elas, né? Independente de ter útero, de não ter, essa capacidade de criar, de pôr no mundo o que se quer está em todas as mulheres. Essa é de onde a gente parte, né, Bela? Perfeito. É a Ah, nossa querida. trilha. Um Muito beijo. grata. Foi um ótimo a gente estar junta de novo. Espero que a gente se veja em breve, né? Assim, pelo menos Vamos, virtualmente de novo. Seguimos aí vamos, tecendo. vamos lá, tecendo essa teia da vida juntas, É isso. sempre. Querida, muito Beijo obrigada. grande. Obrigada a Obrigada. todo mundo que ficou com a gente. Até Tchau, mais, tchau. pessoal. Tchau, tchau.